Glória a Deus. Aleluia. Amém? Oh, glória. Vamos ler o texto sagrado que diz assim: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratarem e matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradará aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quartenas de soldados para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia. Vamos repetir só esse textinho. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer, compareceu nesta mesma noite. Estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro nos ombros e despertando, dizendo: levanta-te depressa e calça os teus pés. E disse-lhe o anjo: vende e põe a tua sandália. E ele assim o fez. Só até aqui. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado a Deus. Como eu falei para os irmãos, Deus, Ele confirmou essa palavra no meu coração quando o pastor estava aqui falando sobre oração. E essa palavra, ela fala também sobre oração. Glórias. Ela fala sobre uma igreja que ora. Aleluia. Uma igreja que busca. Uma igreja que não se acostuma com o não do homem, mas busca a Deus acima de qualquer coisa. E nós temos visto que nos dias de hoje, a oração na igreja, ou seja, eu vou tornar a falar porque o Espírito Santo está falando ao meu coração. Ela tem a cada dia que se passa ficado escasso. Ou seja, cada dia que se passa, menos pessoas vêm nos cultos de oração. Meu amado, não é Deus que precisa de nós. Somos nós que necessitamos todos os dias da misericórdia do Senhor. Aleluia. Então, se é você vir buscar a Deus, se é você vir orar, se é você vir para o culto de ensinamento, de estudo, Ele é Deus. Se você não quiser vir, porque
eu sou franco a dizer, meus amados, muitos não vêm porque não querem. Acha que não é importante vir estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra não é só para quem ministra, não, meu amado. Estudar a palavra de Deus é para todos. A única maneira de nós conhecer a Deus é através da sua palavra. Aleluia. Não tem como conhecer a Deus se não for através da sua palavra. Glórias. Então muitos pensam que não precisa orar, que não precisa estudar a palavra, vir um culto ou 2 por semana já está de bom tamanho. Não. Se nós estivermos aqui todos os dias, 7 dias da semana, ainda é pouco. Porque Deus ele tem feito todos os dias da nossa vida. Aleluias. Todos os dias nós levantamos de manhã, meu amado. Nós respiramos sem a ajuda de um aparelho. Oh, glórias. Nós levantamos, nós podemos andar com as nossas próprias pernas, sem precisar de uma ajuda, de uma cadeira de roda, de uma espoleta. E isso é dádiva de Deus na minha vida e na tua vida. Glórias. Então isso já é suficiente para nós vir buscar a Deus. Sem contar os livramentos que Ele nos dá todos os dias. No trânsito, no nosso trabalho, nos afazeres domésticos. Glórias a Deus. Então nós precisamos de orar. Nós precisamos buscar a Deus. Aleluias. E a Bíblia vai dizer no texto que nós lemos que Herodes ele começou a se levantar com uma grande fúria contra alguns da igreja do Senhor, ou seja, os apóstolos que estavam começando a se levantar para fazer a obra de Deus. Não pense que quando você se levanta para fazer algo para o Senhor, o diabo ele vai ficar assim, ó, de braço cruzado, só assistindo. Não. O diabo ele só se incomoda com aqueles que estão dando fruto. Aleluias. Com aqueles que estão orando, com aqueles que estão buscando, com aqueles que estão fazendo a obra do Senhor verdadeiramente. Com aqueles que estão ganhando almas para o reino do Senhor. Não pense que você vai se levantar para fazer a obra e ele vai ficar parado olhando você fazer a obra e não vai fazer nada. Ele vai se levantar contra a minha vida e contra a tua vida, para tentar paralisar aquilo que Deus ele nos chamou para fazer. Mas quando ele fizer isso, não é para mim, para você retroceder, não. Aí é que nós temos que pisar firme. Aleluia. Aleluia. Pisar firme. Ficar firme na oração, na palavra, que Deus ele vai nos sustentar. Glórias. Porque aquele que nos escolheu, aquele que nos chamou, ele é fiel para concretizar a obra no meu e no teu coração. Se foi Deus que te escolheu, se foi Deus que te chamou, que o diabo queira ou que não queira, você vai fazer aquilo que Deus ele te escolheu para fazer. Ele vai ter 2 trabalhos de se levantar contra mim e contra a tua vida. Aleluia. O de se levantar e o de cair. Porque maior amassou a cana. Aleluia. Maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que nos escolheu do que aquele que se levantar contra a minha e contra a tua vida. Glórias a Deus. Jesus. Na vida dos apóstolos não foi diferente. Os apóstolos, eles começaram a se levantar para fazer a obra de Deus. Porque Deus ele já tinha morrido, ele já tinha ressuscitado e ele já tinha subido para a glória. Mas ele deixou aqueles para dar continuidade à obra do Senhor. Aleluias. E Herodes, vendo que a igreja crescia, Herodes agora começou a se levantar contra a igreja do Senhor. Herodes agora começou a se levantar contra os escolhidos do Senhor. Se tem alguém se levantando contra a tua vida, é porque tu está dando fruto. Eita, aleluia. Aleluia. Eita. Se tem alguém tentando
Jesus. E o texto vai dizer que Herodes agora ele manda matar a Tiago, ao fio da espada. Tiago foi decapitado. E o texto vai dizer que aquela atitude de Herodes, ela agrada alguns, até judeus. Aquela atitude de Herodes alegra o coração de alguém. Tem alguém que não consegue, pastor Osete, tem alguém que não consegue se alegrar com a tua felicidade, mas se alegra quando o diabo se levanta contra a tua vida, tentando paralisar a obra que Deus escolheu para fazer. Aleluia. Tem alguém que bate nas nossas costas, fala que é nosso amigo, mas não consegue se alegrar com a nossa felicidade. Fala, Deus. Prefere se alegrar quando nós estamos passando por luta. Verdade. Quando nós estamos passando por tribulação, por provação, por vento, por tempestade. Verdade, Senhor. Não é porque nós somos escolhidos, pastora, não é porque nós somos escolhidos que nós estamos livres de passar por luta, por provações, por dificuldade, por tempestade. Mas papai manda dizer assim para ti, ó, que Ele é contigo em tudo que você passar. Ele está passando com você. Aleluia, Jesus. Tu é lindo. Você não desistiu até hoje porque Ele está contigo no barco. Ele está contigo na peleja. Aleluia. Porque senão você já vinha juntado o pau da barraca faz tempo. Glórias. Olha aí, Jesus. Nos ajuda. Tu és lindo, papai. Obrigado, Espírito Santo. Nos ajuda. Fala, Deus. Nos ajuda. E a Bíblia vai dizer que quando Herodes ele vê essa atitude do povo, Herodes agora ele manda também prender a Pedro. E ele manda 4 quartenas de soldados. Ou seja, 16 soldados. Guardar apenas um homem. Meu Deus. Será que o homem é importante? Aleluias. Irmã, Deus manda dizer assim para você, ó, você mesmo que está olhando para trás, é você mesmo. O homem ele pode não dar nada por você, Glória. mas Deus manda dizer para você assim, ó, que você é importante para Deus. Fala, Jesus. Obrigada, papai. Aleluia. Santo, santo, santo. Você é importante para Deus. Obrigada, Jesus. Deus Todo-Poderoso. E o texto vai dizer que Pedro agora ele é guardado na prisão por 16 soldados. 16 soldados para guardar apenas um homem. E não era só a prisão não, a Bíblia vai dizer que ele ficava algemado. Imagina ele na prisão, algemado com as suas 2 mãos. Um sentinela de cada lado. Meu Deus. E até chegar na porta de saída, a cada espacinho, 2 sentinelas, 2 soldados, para guardar o apóstolo Pedro. Mas Herodes, ele não queria apenas matar a Pedro, não, meu amado. Herodes, ele queria primeiramente apresentar Pedro diante do povo. Porque ele queria primeiramente humilhar o escolhido do Senhor. Imagina, Deus manda dizer para você assim, ó. Poderoso Deus. Os humilhados serão exaltados. Glórias. O diabo ele pode até querer te humilhar, Poderoso Deus. mas aquele que vai te exaltar é bem maior do que aquele que tem se levantado contra a tua vida. Aleluias. Herodes ele não queria apenas matar o apóstolo Pedro, mas ele queria apresentar ele diante do povo. Ou seja, ele queria falar assim, ó, a palavra não fala, eu que estou conjecturando. Aqui, ó, aquele que fala que prega a palavra, é assim que o diabo ele tenta fazer comigo e com você. Aqui, aquele que prega a palavra, aquele que diz que está se levantando, que está levantando igreja. Aqui, ó, cadê o Deus dele? Olha aí, Deus. Imagina eu que Herodes queria fazer dessa maneira, ele queria apresentar Pedro, humilhar Pedro para depois o matá-lo.
dessa maneira que o diabo ele tenta fazer comigo e com você. Ele tenta nos humilhar. Ele tenta fazer com que você se sinta fracassado. Mas a Bíblia vai dizer que naquela mesma noite apareceu um anjo do Senhor. Mas um pouquinho antes a Bíblia vai dizer que tinha uma igreja orando pela vida do apóstolo Pedro. Sabe por que você está aqui hoje? Alguém orou por você. Alguém clamou pela tua vida. Glórias ao teu Muitas das vezes até mesmo sem você saber. Aleluia. Porque nós não precisamos orar para que o irmão saiba, não. Verdade, Senhor. O que é que a Bíblia fala quando ela nos ensina a orar? Entra no teu quarto, Aleluia. escondidinho, ó, e ora secretamente. Glórias. E o Pai que está no céu vai te ouvir. Você está aqui hoje é porque alguém clamou pela tua vida. Alguém entregou a tua vida diante do Senhor. A Bíblia vai dizer que tinha uma igreja que fazia contínua, ou seja, aquela igreja ela não parava de orar, pastor. Aleluia. Olha que coisa impressionante. Aleluia. A Bíblia não diz que a igreja orava, a Bíblia diz que a igreja fazia contínua, ou seja, aquela oração constante. Aleluia. Não parava. Se um parava de orar, outro estava orando. Se um parava, outro estava orando. É assim que a igreja do Senhor tem que fazer. Corrente de oração em favor daqueles que estão fracos na fé, desanimados, aqueles que estão acamados, que não têm força para chegar até aqui. Olha isso, Deus. Contínua oração pela vida dele. Forte, papai. Se nós formos olhar pela lógica humana, era impossível. Impossível o apóstolo Pedro sair daquela situação. Mas a oração é a chave da vitória. A Bíblia vai dizer lá no livro de Lucas, capítulo 18, que havia em uma certa cidade um juiz Aleluia. que não temia a Deus, que não respeitava a lei do homem da terra. Ou seja, aquele juiz ele era a maior autoridade na sua cidade. E o texto vai dizer que havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, uma mulher que andava com seu joelho no chão. Aleluia. Eu que estou conjecturando, não é a Bíblia que está falando. Imagino eu que aquela mulher andava com seus joelhos no chão. Uma mulher que orava, uma mulher que tinha comunhão com o Senhor, uma mulher que tudo que ela precisava ela pedia em oração. E o texto vai dizer que essa mulher, essa viúva, ela ia ter com esse juiz. Aleluia. Pedindo para aquele juiz resolvesse a sua causa, resolvesse o seu problema, a sua situação. Acredito eu que ela tinha sido injustiçada por alguma situação e ela precisava daquele juiz. Mas imagina, meu amado, um homem que não respeitava a lei do homem. Ele era a própria lei. Um homem que não respeitava a lei de Deus. Como que ele ia obedecer o pedido de uma simples viúva? Mas o que aquele juiz não sabia era que aquela simples viúva era uma mulher que tinha comunhão com o Senhor. A importância de você orar, meu amado. Olha, eu queria, às vezes Deus ele fala de uma forma tão tremenda
das vezes, se nós não prestar atenção naquilo que Deus está falando ao nosso coração, nós vamos ficar com dúvida. Mas Deus, Ele já fala desde o início sobre a oração, sobre a importância da oração. Verdade, Deus. É necessário que nós estejamos com nossos ouvidos atentos à voz do Senhor. Imagine só se aquele juiz ia dar importância de uma simples viúva. Mas aquela mulher orava ao Senhor. Aleluia. Era uma mulher que tinha comunhão com Deus. Era uma mulher que sabia que o que ela pedia, Deus, Ele atendia. Aleluia. Assim também tem que ser na minha vida e na tua vida. Nós temos que pedir crendo que nós vamos receber. Nós temos que pedir com fé, meu amado. A Bíblia vai dizer, se nós tivermos a fé do tamanho menor grão que tem, o tamanho de um grão de mostarda, Aleluia. nós poderemos mover monte de um lado para o outro. Olha o que Deus Ele fala através da sua palavra. E o texto vai dizer que por algum tempo aquele juiz ele não quis dar ouvido àquela viúva. Mas chegou um tempo que ele falou assim, ainda que eu não obedeça, ele ainda foi imprudente, teimoso. Ainda que eu não obedeça ao homem da terra, que não respeita a lei do homem, mas eu vou resolver a causa dessa mulher, dessa viúva. Glórias. A importância, meu amado, da insistência. Nós temos que ser insistentes. Tem pessoas que oram um dia, 2 dias, não recebem a bênção e já quer desistir. Não, meu amado. Nós temos que aprender a respeitar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós temos que entregar no altar do Senhor e esperar que a hora e o tempo é o de Deus. Deus, Ele não chega atrasado, nem chega adiantado. Ele chega na hora exata, na hora certa. Tem muitos que começam uma campanha de 7 dias e no 3º dia já quer desistir. Não recebi minha bênção, não vou mais não. Talvez a bênção dele é no 7º dia. Aleluia. E ele pede a bênção porque desiste. Quando eu e você desistimos de orar, quando eu e você desistimos de findar uma campanha até o fim, nós também estamos abrindo mão da nossa bênção, da nossa vitória. Aquela mulher era uma mulher insistente com aquilo que ela almejava no seu coração. Glórias ao teu nome. E o texto vai dizer que aquele juiz falou assim, ainda que eu não obedeça o homem da terra, nem respeito a lei de Deus, mas eu vou tomar posse da causa dessa viúva. E o Senhor fala assim, ouve o que diz esse juiz eunuco. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele. Eu digo que depressa lhe fará justiça. Papai, Ele não chega atrasado e nem chega adiantado, Ele chega na hora certa. Mas é necessário que você seja firme e constante. É necessário que nós sejamos insistentes. Não desista por nada. Ainda que o vento, a tempestade, ele se levanta contra mim, contra a tua vida, para tentar nos desanimar. Não desista. Eu costumo sempre falar, meu amado, que a prova do crente é a faculdade de Jeová. Porque é na prova que nós aprendemos a orar mais. É na prova que nós aprendemos a nos achegar mais ao Senhor. É na prova que nós aprendemos mais a ler a Bíblia. Aleluia. A nos aproximar mais do Senhor. Então a prova, ela é a faculdade de Jeová. Não desista de orar ao Senhor. Voltando para o texto. E o texto vai dizer que naquela mesma noite que ela estava pensando em fazer aquilo com Pedro, apresentar ao povo no dia seguinte, a Bíblia vai dizer que era o dia dos pães asmos, ou seja, era a Páscoa. Então muita gente de muitas regiões, elas iam para aquele lugar para se ajuntarem, para comemorar a Páscoa. Então há de se ver que ia ter muita gente naquele lugar. A Bíblia vai dizer que apareceu um anjo do Senhor. Aleluias. E o texto vai dizer que ele
toca nas costas de Pedro. E Pedro está fazendo o quê? Pedro está dormindo. Imagine só, meu amado. O camarada vê o seu amigo ser decapitado. Logo após ele é preso com a sentença de morte. E ele está fazendo o quê? Está dormindo. Aleluia. A confiança do homem, meu amado. A confiança que ele tinha no Deus que ele servia era enorme. Em quem você tem confiado? Glória. Em quem você tem depositado a tua confiança? Aleluia. Naquele que nada pode fazer por mim e por você. Naquele que te dá com uma mão e toma com a outra. Pedro, ele confiava no Senhor. Se ele morresse, ele sabia para onde ele ia. Ele sabia que ele ia para a glória. Aleluia. E se Deus quisesse tirar ele daquela situação, ele tinha certeza que Deus ia tirar. Então por isso que ele não estava preocupado. Aquele que está firme no Senhor, ele não se preocupa com a situação adversa na sua vida. Porque ele sabe que hoje ele pode estar passando pela situação difícil, mas a qualquer momento Deus pode tirar ele da situação. Dessa maneira, Jesus. Aleluia. É dessa maneira, papai. Pedro não estava preocupado com a situação que ele estava vivendo, porque ele tinha certeza no seu coração do Deus que ele servia. E o texto vai dizer que o anjo chega, toca nas costas dele. Levanta, Pedro, calça as tuas sandálias, cinge nos teus ombros a tua capa e me segue. Aleluia. A Bíblia vai dizer que na mesmo instante caíram das suas mãos as algemas. Qual é a algema que tem prendido a Aleluia. tua vida espiritual, a tua vida financeira? Deus, nessa noite, Ele está quebrando algemas sobre a minha e sobre a tua vida. Deus, nessa noite, Ele está derrubando as ciladas, as estratégias do diabo contra mim e contra a tua vida. Glórias. Oh, Todo-Poderoso. Da mesma maneira que Ele derrubou as algemas das mãos. Aleluia. Está escrito, Deus. Agora eu pergunto para a igreja: cadê os 16 soldados que estavam aguardando o apóstolo Pedro? Cadê? E o texto vai dizer que Pedro, ele achou que estava tendo uma visão, um sonho. Mas ele começou a seguir o anjo. Aleluia, Jesus. Passou o primeiro portão, passou o segundo portão. O texto vai dizer que quando chega no portão da frente, o portão ele se abre automaticamente. Aleluia! Eu acho interessante, pastor. Naquele tempo não existia portão automático. Mas Deus, Ele faz o impossível se tornar possível na minha vida e na tua vida, quando Ele quer nos dar a vitória. A Bíblia diz que o portão ele se abre automaticamente. Deus, nessa noite, Ele está escancarando. Ele não está abrindo. Aleluia. Ele está escancarando os portões da bênção sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia. Bênção espiritual, bênção financeira, bênção sobre o teu casamento, bênção sobre a tua vida sentimental. Nessa noite, Deus, Ele está escancarando. Glórias, eu creio, Pai. Com posse, aleluia. E o texto vai dizer que quando o apóstolo Pedro chega do lado de fora, e ele chega numa ruazinha, e o anjo se afasta. Aí Pedro começa a ver que aquilo não é uma visão. Irmão João, Deus manda dizer para você assim, ó: aquilo que Deus ele vai fazer na tua vida, nem os teus vizinhos vão acreditar. Muitos que te conhecem, que estão do teu lado há muito tempo,
tempo não vai acreditar, mas Ele manda dizer para você assim, ó, que é Ele que vai fazer. Faça isso. Graças a Jesus, receba o Senhor Jesus. Tem coisas que Deus Ele faz na nossa vida que é tão grandiosa, que muitas das vezes aquele que está do nosso lado duvida. Aleluia. Mas é Deus que faz. Glórias. Porque só Ele pode fazer essas coisas. E a Bíblia vai dizer que quando o apóstolo Pedro ele vê que aquilo não é uma visão, ele corre até a igreja, ou seja, até a casa da irmã Maria, Aleluia. aonde a igreja fazia contínua oração pela vida dele. Aleluia. E o texto vai dizer que ele bate no portão da frente, e sai uma jovem, e ela olha e fala assim: o apóstolo Pedro. Mas ela não acredita, e ela volta novamente, e ela fala assim: o apóstolo Pedro está lá no portão. Aleluia. Mas muitos não acreditam, porque era impossível aos olhos humanos o apóstolo Pedro sair daquela prisão. Glórias. Aquilo, sabe o que é que Deus manda dizer para mim e para você nessa noite? Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Lucas 18, 27. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu não sei qual é o tamanho da tua causa, eu não sei qual é o tamanho da tua luta, mas eu sei o tamanho do Deus que eu sirvo. Aleluias. Mas tem coisas na minha vida e na tua vida que Deus vai fazer, que é para mim e para você, ó. Ficar quietinho, não fala para ninguém. Porque nem todos estão felizes com a tua bênção e com a tua vitória. E a Bíblia vai dizer que a menina começou um alvoroço. E Pedro falou assim, ó, para eles, baixa a voz, para eles calar, ficar em silêncio. Porque ele não queria que muitos ouvissem. Assim é na minha vida e na tua vida. Tem coisas que Deus ele vai fazer na minha e na tua vida que não é para mim e para você espalhar para todo mundo. É para mim e para você. E Deus ele tirou Pedro daquela prisão. Aleluias. Eu não sei o que é que tem te aprisionado, mas Deus trouxe eu e você nessa noite aqui para ser liberto daquilo que tem nos aprisionado. Que você venha alegrar o teu coração e tomar posse Aleluia. dessa palavra nessa noite. Fica firme com o Senhor, não desiste não. Está difícil? Pede para o Senhor te ajudar. Fala: Senhor, fica aqui do meu lado, Pai, me ajuda. Aleluia. Sozinho eu tenho certeza que eu não vou conseguir, mas eu sei que com o Senhor do meu lado, me ajudando, eu vou chegar até o fim. Eu vou alcançar a minha bênção e a minha vitória. Glória. Então alegra o teu coração. Aleluia. Que nessa noite você venha sair daqui com posse da tua bênção e da tua vitória. No nome de Jesus. Eu quero primeiramente agradecer ao Senhor. Quero agradecer a liderança desse ministério. Que Deus ele possa nos guardar, nos fortalecer, nos abençoar, nos ungir. Que possamos a cada dia permanecer mais firme com o Senhor, adorando somente a Ele, glorificando somente o nome dEle. E ter a certeza no nosso coração que nós não somos nada sem Ele, que nós somos totalmente dependentes dEle. Agradeço o pastor José Hilton, pastor Valmir, pastora Sheila, pastor Osete, o missionário Benito, os demais irmãos, obreiros dessa casa, os membros. Que Deus ele possa abençoar grandemente a tua vida no nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade, as palmas exaltam o nome do Senhor.